Professora Marlene, língua portuguesa. Nosso tema hoje é o substantivo. Segundo a gramática da língua portuguesa, o substantivo é um termo que tem responsabilidade por nomear seres em geral, né? Seres, objetos, ações, lugares, etc., né? A gramática apresenta o substantivo com um conceito de 3 critérios. O critério semântico, que vai designar os seres em geral, né? O critério mórfico, que são as desinências que representam o gênero e o número do substantivo. E pelo critério sintático, né? Que ele pode constituir o sujeito de uma oração. O substantivo apresenta as suas classificações. Nós conhecemos, segundo a gramática, o substantivo simples, comum, concreto, abstrato, próprio, né? São substantivos, o composto, são substantivos que eles vão ter a sua posição conforme os nomes que eles forem exercer na oração. O substantivo próprio, por exemplo, vai nomear o quê? Vai dar nome aos lugares, às pessoas, às ruas, às marcas. Todos os nomes próprios, começados pelas letras maiúsculas, vão se referir aos substantivos próprios. Esse exemplo aqui. Não se vê mais o Maracanã lotado. O substantivo aí é Maracanã. Observe a posição da palavra Maracanã, M maiúsculo, porque se refere um nome de um lugar. É um nome próprio. Então, por isso, é um substantivo próprio. Os substantivos comuns, exemplo aqui, não se vê mais estádio de futebol lotado. Tá vendo? Um nome comum, com letra minúscula, ele diferencia dos substantivos próprios. Aqui, nós temos um exemplo aqui que diz assim: no Brasil não existe um Pelé em cada esquina, mas existem muitos Rivelinos, muitos Romários, etc. Veja bem, Romários e Rivelinos vêm como substantivo próprios, comuns, são próprios porque é o nome, mas aqui ele está colocando como comuns porque está citando dentro de uma oração, mas são nomes próprios. Observe que estão com letras maiúsculas. Substantivo coletivo, né? Ele vai agrupar vários nomes, né? Um povo, por exemplo, multidão, matilha. Nós temos vários exemplos, arquipélago, né, que se refere aos substantivos coletivos, constelação, que se refere às estrelas. São muitos os substantivos coletivos que designam agrupamentos. Aqui temos um exemplo aqui, ó, conjunto de animais, que se refere à fauna, conjunto de vegetais, que se refere à flora. Rebanho de ovelhas. O substantivo concreto. Seres existentes no mundo, na realidade física ou no da imaginação. Muitas vezes o substantivo confunde o concreto com o abstrato, porque precisamos analisar o que ele está designando. Né? O abstrato, por exemplo, ele vai ter particularidades existentes dos seres. A beleza, por exemplo, aqui, ó, qualidade de beleza, ações que se refere à fuga, sentimentos. Aqui ele deu o exemplo da felicidade, os estados, que é o silêncio. Então ele precisa, dentro de um contexto, acontecer para ser concreto ou não acontecer para ser o abstrato.
Por isso que o abstrato vai designar as particularidades existentes nos seres. E o concreto, seres existentes no mundo da realidade física ou no da imaginação. O substantivo concreto, ele simula um fato ou um acontecimento do mundo real, tá? Aqui ele colocou aqui, ó, gato do mato e leão, conforme combinado. Juntos caçavam corças pelo mato. As corças escaparam. Resultado, não escapou o gato. Olhem os substantivos sublinhados: gato do mato, leão, corças, mato e gato. Nessas orações aí, esse substantivo, eles estão simulando acontecimentos do mundo real. Essas frases aí são de Mário Quintana. O substantivo no texto, aqui vamos falar do abstrato. O abstrato, ele pode fazer interpretações ou comentários sobre os mesmos acontecimentos. Em aliança entre força e fraqueza é prejuízo para a fraqueza. Repetindo, aliança entre força e fraqueza é prejuízo para a fraqueza. Tá vendo? Comentários entre o mesmo acontecimento. Só que as interpretações aqui vão modificar. O acontecimento é o mesmo, mas a interpretação vai diversificar. Quanto ao gênero, né? O substantivo ele marca pela terminação. Quando for feminino, é a desinência a, né? Quando ele for masculino, vai ser o ou vai depender do acréscimo da variante. Qual a classificação para os gêneros no substantivo? Comum de dois. O exemplo aqui, o pianista, ou pode ser a pianista. Então, o substantivo é pianista, mas ele é comum de dois gêneros, por quê? Podemos referir o pianista para o masculino ou a pianista para o feminino. O substantivo permanece o mesmo, na mesma forma escrita. O epiceno, que se refere o jacaré se ele é macho ou o jacaré se ele é fêmea. O sobrecomum, a criança. Quando nós falamos a criança, tanto pode se referir menino como menina, né? Eu falo a criança, nossa, a criança de repente ficou espantada. Esse termo, a criança, eu posso me referir a um menino que eu vi, ou posso me referir a uma menina. Heterônimo. Heterônimo é a forma masculina que provém de um radical e é feminina de outro. Exemplo, cavalo, égua. O substantivo feminino e masculino, eles têm diferentes sentidos. Uso culto, masculino, o dó, o guaraná, feminino, a alface, a cal. E o número, substantivo do número, ele vai ser uma hora invariável. Exemplo, o tórax. O plural de o tórax vai ser os tórax. As palavras que terminam em R, S e Z vão receber ES no final. Exemplo, colher no singular, colheres no plural. Deus, singular, deuses, plural. Giz, gizes. E quanto ao número, singular de jovem, plural, jovens. O M passa para N seguido de S. E abdômen, abdômenes.
usado no Brasil, né? Aqui é a linguagem do Brasil. Termina com vogal ou ditongo, oral, seguido de S. Cama, camas. Relógio, relógios. E quanto ao número, o substantivo troca o ans ou troca por ons. Singular de cidadão, o plural, cidadãos. Órgão, órgãos. Capitão, capitães. Alemão, alemães. Caminhão, caminhões. Espião, espiões. Olha o singular aqui do jornal e o plural, jornais. Anzol, anzóis. Pau, paus. Terminado em L, AL, OL, UL. Vai receber o L ou IS. Aqui tem um exemplo das palavras oxítonas e paroxítonas, que tem a terminação em IL ou IS, que vai as paroxítonas, que é IL ou EI, eis. No grau do substantivo, né, que é usado para indicar a diferença de tamanho ou dimensão, nós temos a palavra normal, o aumentativo ou o diminutivo. Exemplo aqui, olha. A praça era rodeada de casarões maravilhosos. Homens a rão de barba enorme vigiava aquela mansão sinistra. E o diminutivo? Ela é autora de um livreco de segunda categoria. Comprei um presente para minha mãezinha. Queridos, por hoje esse conteúdo vai ficar para nós agora treinarmos através das atividades que serão propostas. Tá? Essas informações aqui, elas serão praticadas no dia a dia. Nós podemos compreender a cada vez que nós praticamos. E aí nós empregaremos o substantivo na sua real forma que a gramática aplica. Por hoje, nós ficaremos nesse conteúdo e estaremos praticando essas atividades. Tchau, tchau.